Quer dizer, então, quando a gente proporciona um ambiente com... primeiro que a gente tem que se educar. Até as coisas que a gente carrega da infância, sejam traumas ou não, influenciam muito na criação de uma criança. Então, com toda certeza que muitas coisas eu mudaria se tivesse filhos, né? Ou quando tiver filhos. Várias coisas que aconteceram durante a minha infância, eu acredito que afetem a minha vida adulta. Um trauma a gente pode entender como se fosse um evento impactante ou uma experiência desagradável, aonde a pessoa passa com intensidade que possa provocar um sofrimento, né, que leva ao adoecimento psíquico. Quando meu irmão faleceu, meu irmão mais novo, eu tinha 7 anos, uma criança ainda, embora não entendesse muito bem o que era isso, né, essa questão de luto e de perder alguém da família. Eu senti que a minha mãe ficou muito diferente do que ela era, né, porque perder um filho não é uma coisa fácil. E eu percebo que ao longo da minha vida eu fui desenvolvendo alguns medos com relação a isso. Depois que eu tive a minha filha mais velha, eu tinha receio que isso fosse acontecer com ela e que eu não conseguiria resistir a uma perda assim. Então, acho que isso é uma coisa que me afetou bastante. Depois de algumas terapias, eu fui começando a entender que não era com todo mundo que isso acontecia, né? Que era uma coisa pontual, mas isso me afetou bastante. Meu nome é Grace Cadore D'Agostini e tenho 39 anos. Então, eu vou contar um pouco sobre a minha infância. Era uma infância bem saudável, a gente brincava bastante. Não tinha internet, então as brincadeiras eram pular corda, pega-pega, era bem legal. Para alguns que são mais resilientes, que têm uma boa base familiar, que têm uma condição de afeto, de apoio de seus familiares, podem encarar situações traumáticas de formas mais amenas, digamos assim, né? Podem elaborar o trauma e se recuperar, digamos, né? Outras pessoas não conseguirão passar pelo mesmo processo porque podem não ter essa base de desenvolver o estresse pós-traumático, que aí é algo mais agudo, né? Mais severo. Se eu tiver filhos, eu quero poder ensinar pra eles que eles não precisam fazer alguma coisa só porque alguém quer. Eles têm que fazer por eles. E eu não quero cobrar, eu quero fazer exatamente o que meus pais fazem comigo hoje em dia. Que é não cobrar, não falar, ai, porque tu tem que fazer isso, porque tu tem que ser melhor que fulano. Eu não quero fazer isso pra eles. Mas ao contrário do que meus pais não fazem comigo, que é a cobrança, que é falar, você precisa, eu quero que eles saibam que mesmo eu não me importando se eles forem mal, assim, eles têm que expressar o que eles sentem. Porque por eu me expressar, eu sinto que isso me reprime um pouco. E eu não quero que eles sintam esse sentimento. Eu sempre digo que a minha família, a gente não chegou a passar fome, mas a gente passava muitas dificuldades financeiras. Então tem várias coisas que eu percebo também que eu fico com receio que aconteça, então procuro que não aconteça com a minha família, as minhas filhas, né? A falta de itens básicos, de higiene, por exemplo, e até mesmo de algumas coisas para comer, né? Então eu sempre procuro assim, parece que até fico meio ansiosa se eu vejo que já está terminando alguma coisa, eu tenho que comprar. Então esse medo assim da escassez, né? De ficar sem algum item que seja essencial, né? Eu tive uma situação com uma determinada pessoa que ela ficou muito explosiva, né? Com a sua... Porque ela tinha um problema com outra pessoa, já causada por certos traumas de infância, e ela se tornou muito explosiva, se tornaram violentos os dois, assim, a ponto de quase saírem as vias de fato, como se diz, né? De quase se baterem. Então, eu vivenciei essa situação, né? Eu talvez não agiria dessa forma, porque eu tenho uma tendência maior a ficar mais recluso. Mas também não sei, né? Porque o que ela vivenciou no passado pode ser que a única reação que ela tivesse possível fosse aquela.
Então, mas essa foi a situação que eu vivi. Os acontecimentos que acontecem na infância, eles podem provocar traumas nas crianças quando são eventos intensos, né, que levam então a alguma sensação desagradável, aonde a criança passa a ter experiências negativas diante dessa situação. Então, para a gente ter um entendimento melhor, a criança, quando ela é pequena, ela está em formação da sua personalidade, né, da sua identidade, e então ela vai ter inscrições, que a gente diz, dentro desse aparelho psíquico, e vai marcando na memória, né, eventos que podem ser bons ou ruins, e quando é um evento que tem uma carga emocional muito grande, onde a criança, por ser pequenininha, ainda não tem condições de lidar com a situação adversa, ela vai poder entrar em sofrimento ou adoecimento diante daquela situação. Né? Então, tudo aquilo que acontecer na infância vai ter um reflexo na vida adulta ou mesmo na adolescência. A gente pode ver isso muito nos comportamentos que acontecem nos adolescentes. Por exemplo, se teve um trauma na infância, lá na adolescência ele pode apresentar um comportamento de risco. Ele pode se automutilar, ele pode desenvolver daqui a pouco uma depressão, uma ansiedade, e aí a gente tem que poder identificar, né, nessas situações que aconteceram anteriormente, qual é a causa, para ajudá-lo a elaborar, a entender o que não foi possível na infância, para que na adolescência ou na vida adulta ele não passe a repetir e ter reviver esse trauma constantemente. Tem exemplos do meu cotidiano, por exemplo, que eu vejo que as pessoas reagem de uma forma completamente do que eu reagiria. E eu acredito que isso venha muito da minha criação. Porque lá em casa, meus pais nunca me pressionaram pra nada. Nunca me cobraram, filho, tu tem que ser isso, tu tem que conseguir fazer isso porque a gente consegue. Ou porque algum fulano consegue. Eles nunca falaram isso. Então eu sinto que por eu não precisar, às vezes eu faço só porque eu gosto de fazer isso. Não porque eles vão falar, filho, tu tem que fazer. Numa prova, por exemplo, alguém tira uma nota ruim, se eles esperam e falam, meu Deus, meus pais vão me matar, o que eles vão fazer comigo? Eu não reajo assim, porque eu sei que eles não vão brigar comigo, eu sei que eles vão entender meu lado, né? Só que isso pode até fazer um pouco de falta pra mim, a cobrança deles. Eu acredito que traumas são cicatrizes que ficam no nosso inconsciente, às vezes no nosso consciente, e que às vezes prejudicam um pouco o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, né? Enquanto profissionais. Eu acho que trauma é mais ou menos isso, são marcas que a gente traz ao longo da vida.
hearts were